Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Confesso que já estou com saudade da carinha de vocês, nunca achei que fosse dizer isso, mas olha só, não é verdade? Vamos lá então, continuar com a nossa apostila, certo? Hoje eu vou dar um movimento literário novo porque a gente ainda não viu ele em sala de aula, mas o terceiro ano é todo revisão, né? Então é alguma coisa que vocês já estudaram lá no primeiro ano do ensino médio, certo? Então, como é um movimento novo, eu vou partir do contexto histórico e tudo direitinho para vocês, tá bom? Então, a gente começa lá com o contexto histórico. O arcadismo vai acontecer no final do século XX, no final do século XVII, começo do século XVIII, e ele é um movimento de predomínio da razão. Então, na linha do tempo dos movimentos literários, normalmente a gente tem um movimento de razão e um movimento de emoção, um movimento de razão, um movimento de emoção intercalados, tá? Pelo menos até o romantismo é assim. Então, o movimento anterior, que era barroco, era um movimento de bastante emoção, um movimento teocêntrico, um movimento bastante religioso. Agora a gente vai ter, então, um movimento de razão. Então, o primeiro contexto histórico importante é a gente entender que, nessa época, o mundo passa pelos pensamentos iluministas, pela ascensão do pensamento iluminista. Eu coloquei aí o Rousseau, a gente já vai falar da teoria dele daqui a pouquinho de novo, mas só para a gente entender, então, se o iluminismo é a corrente filosófica que privilegia a razão, ela vai, então, basear o arcadismo, que é o movimento literário que vem daí, tá? Também é o último período aristocrático que a gente tem, então, é o último período em que a burguesia não ascendeu ao poder. No próximo período, que é o romantismo, já vai ser o período de ascensão da burguesia, então, o início da ascensão burguesa, tá? O iluminismo acontece antes da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, inclusive é ele que dá bases para a Revolução Francesa. Então, só para a gente entender mais ou menos como era o pensamento do homem nessa época. A gente começa, então, em literatura de língua portuguesa com Portugal. Em Portugal é importante a gente ressaltar a existência do Marquês de Pombal, que é esse que está aqui do meu lado. O Marquês de Pombal, então, ele é um funcionário da corte que vai introduzir alguns pensamentos inovadores para a época e que serão importantes para o que a gente está estudando. Então, ele vai expulsar os jesuítas do país, e aí ele vai transformar o ensino em laico, o ensino não é mais religioso, né? Então, tem aí laicização do ensino. Ele vai assinar o documento de abolição da escravidão e vai fazer essa reforma universitária que usa a universidade para a divulgação dos conhecimentos científicos e da arte, tá? Então, esse ambiente universitário vai ser o local onde a arte vai ser divulgada a partir de então. Então, a arte passa a ter esse caráter mais sério, entre aspas, porque ela vai fazer parte do ambiente universitário, certo? No Brasil, a gente tem, então, a mineração está no seu auge, né? Então, a capital econômica da metrópole aqui na colônia deixa de ser no Nordeste e passa a ser no Sudeste, especialmente Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Minas Gerais pela extração dos minérios e Rio de Janeiro para o escoamento desses minérios. Então, a gente vai ter um estabelecimento de uma vida urbana um pouco mais forte. Então, a vida deixa de ser majoritariamente rural, passa a ser uma vida urbana. Uma vez que ela passa a ser uma vida urbana, a gente vai ter, então, os movimentos de revolta, os movimentos contra a metrópole, entre eles a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é super importante para o período do arcadismo. Os dois autores que a gente estuda faziam parte da Inconfidência Mineira, certo? E aí, como característica, então, da literatura especificamente, a gente vai ter uma busca por uma literatura nativa. É a primeira vez que escritores brasileiros fazem literatura para leitores brasileiros com temas brasileiros. Até então, a gente tinha visto uma cópia da Europa. Tá? No romantismo isso vai ficar mais forte, mas até então a gente tinha visto uma cópia pura da Europa. Agora não. Agora a gente vai ter uma literatura mais com a cara do Brasil. Muito bem. Uma vez que já nos situamos historicamente, vamos às características do movimento, então, que é o arcadismo. O arcadismo vem depois do barroco e ele é um movimento de reação ao barroco exagerado. Lembrem-se que no barroco tudo é muito, né? Muito ouro, muita dor, muito sofrimento, muita antítese, tudo é muito. O arcadismo não. Ele vem de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, muito concisa, os textos são muito concisos, né? Então, muito pouco de exagero, tá? O arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, porque ele vai retomar, mais uma vez, os clássicos. Lembra lá que o humanismo era classicismo, aqui a gente tem neoclassicismo. Então, a gente vai retomar de novo clássicos gregos, na forma, então, em forma de sonetos,
e no conteúdo. Então, mitologia grega aparece de novo, temas gregos aparecem de novo. E aí, na arte, o que é que os escritores vão buscar? Eles vão buscar o belo, a beleza. Essa beleza, lembra que tem que ser perfeita, né? Simétrica, porque a gente está falando de modelos gregos. E o belo está na razão. Então, os textos são bastante racionais. Mesmo os textos de sentimento são bastante racionais. Outra coisa muito importante que também vem da Grécia é o fato de que a arte imita a natureza. A natureza tem uma presença muito importante no arcadismo. A natureza é para onde o homem arcade, na sua poesia, vai para poder fugir da urbanização. E aí aqui eu retomo Rousseau. Lembra que eu falei para vocês que o Rousseau era um pensamento importante? O Rousseau é um filósofo iluminista que tem a teoria do bom selvagem, que diz que todo homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então aqui a gente vai ter isso, o homem vai sempre fugir para a natureza, para fugir da cidade que o corrompe, né? Dessa sociedade urbana que o torna corrompido. Então aqui tudo que a gente vê vai ter a ver com natureza. Outra coisa que começa a se pensar, já se começou a pensar um pouco no barroco, mas aqui é muito mais forte, é a ideia de que a vida é efêmera. Efêmero significa aquilo que acaba rápido. Então, já que a vida acaba rápido, vamos aproveitá-la ao máximo. Lembra que no barroco aproveitar ao máximo era buscar os prazeres da carne ou a religião? Aqui não. Aqui aproveitar-la ao máximo é ir em contato com a natureza. Tem umas expressões em latim que sempre aparecem quando a gente fala de arcadismo. Coloquei elas aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro é aurea mediocritas, que é viver com o que é medíocre. Medíocre aqui não tem uma conotação negativa. Medíocre é o mediano, é o sem exagero, tá? Inutilia truncate é livrar-se daquilo que é inútil, né? O inútil atrapalha, então livrar-se do inútil. Eu não sei se vocês viram, mas no filme do Mowgli, o Menino Lobo, tem a cena que o Balu, que é o urso, canta para ele uma música que fala basicamente sobre isso, né? A letra da música diz: eu uso o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Então é isso, é para viver só com o necessário. Depois tem Fugere Urben, que é fuga do urbano, que é ir para a natureza. E o Carpe Diem, que é colha o dia, né? Aproveite o dia. Lembra que aproveitar o dia não tem a ver com fazer tudo o que você quiser, tem a ver com ir para contato com a natureza, certo? Muito bem. Isto posto, vamos para Brasil, autores brasileiros. Temos 2 autores brasileiros, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. O primeiro, os 2 participaram da Inconfidência Mineira, tá? Os 2 eram amigos do Tiradentes, participavam da Inconfidência Mineira. O primeiro, que é o Cláudio Manuel da Costa, foi preso por ser inconfidente e cometeu o suicídio, entre aspas, na prisão, né? Quando você visita Ouro Preto, você pode visitar a cela onde ele foi preso, e é possível perceber que não tinha como ele ter cometido suicídio por enforcamento, porque, enfim, provavelmente ele foi morto, mas a versão oficial é suicídio, tá? O que ele vai escrever? Então, sonetos, lembra dos clássicos gregos, e aí tem uma diferença entre os dois que é bastante pontual e importante. O Cláudio Manuel da Costa, ele vai descrever a natureza com muito cara de Portugal. Então, essa natureza é muito mais parecida com a metrópole do que era com a colônia. Essa, inclusive, é uma crítica que ele recebe na época, que a natureza que ele descreve se parece muito mais com Portugal. O Tomás Antônio Gonzaga não, ele vai conseguir fazer uma natureza bem com a cara de Minas Gerais, tá? Então, também participou da Inconfidência Mineira, não foi preso, ele foi exilado para Moçambique. Quando ele vivia no Brasil, ele era noivo de uma mulher, que é essa musa, né, que aparece aí. A musa dele chama-se Maria de Dirceu, não é o nome verdadeiro dela, mas é como ela aparece nas poesias. E ele vai escrever os seus poemas de amor para ela. Então a gente tem 2 tipos de poema: os poemas líricos, que são os poemas para Marília, e as cartas chilenas, que são poemas satíricos, em que ele vai criticar o governador de Minas Gerais, tá? Não era uma crítica à metrópole, não era uma crítica a Portugal, nem ao rei, era uma crítica específica ao governador de Minas Gerais, certo? Então, resumidamente, vamos voltar lá, para a gente retomar todos os conceitos e não se perder. Então, muito bem, temos lá. Vou começar, então, lá de cima de onde está escrito iluminismo. Iluminismo é o nosso contexto histórico. Depois a gente tem neoclassicismo, já expliquei para vocês, né? Porque ele retoma novamente os clássicos. A arte, então, precisa ser pura, desprovida de excessos, equilibrada, moralista e filosófica. Então, a arte sem excessos e uma arte filosófica, uma arte que vai em contra da razão. O culto à natureza, que é uma das características mais importantes. Então, o homem no seu estado natural, lembra do Rousseau, né? Aquele homem que está no seu estado natural é um homem não corrompido. As expressões em latim estão aí: fugere urbem, nutilia truncate.
Essa terceira expressão, que é locus amoenos, significa lugar ameno. Lugar ameno é a natureza. Percebam que eu falei natureza muitas vezes, não é à toa, tá? O arcadismo é um movimento que vai priorizar muito a natureza. Tem aí Carpe Diem, tem aí Aurélio Mediocritas, tem aí os dois autores e as suas obras principais. Espero que vocês tenham conseguido entender, que eu tenha sido clara. Se ainda assim ficou dúvida, não esqueçam de ler os textos que estão na apostila de vocês e de me perguntar, né? Apareçam no plantão, na terça-feira a gente tem um plantão. Apareçam no plantão, me mandem mensagem, me pergunte, tá? Este momento é o momento da gente se comunicar assim, não hesitem em perguntar nada, tá bom? Então fica para vocês fazerem módulo 7 e módulo 8, que vão da página 62 até a página 69. Ali tem textos de teoria e textos para vocês fazerem os exercícios de análise, tá bom? Até a próxima vez, então. Tchauzinho.